Imagine-se diante de um telefone especial, um telefone direto para Deus. Você pega o aparelho, digita o número e... silêncio. Será que a ligação caiu? Será que você discou errado? Ou será que Deus simplesmente não quer atender sua chamada? Essa sensação de incerteza é comum quando falamos de oração. Muitas pessoas se perguntam: como devo orar para que Deus me escute? Para entender como orar eficazmente, precisamos primeiro compreender o que é a oração na perspectiva bíblica. Muitas pessoas pensam na oração como uma lista de pedidos que enviamos para Deus, como crianças escrevendo uma carta para o Papai Noel. Mas a oração é muito mais do que isso. É uma conversa, um diálogo íntimo com o Criador de todas as coisas. Vamos examinar mais de perto um dos grandes exemplos de oração na Bíblia: Abraão. A história de Abraão intercedendo por Sodoma em Gênesis 18 é fascinante. É como se Abraão estivesse em uma negociação com Deus, mas não uma negociação comercial comum. Imagine um advogado defendendo apaixonadamente seu cliente, usando todos os argumentos possíveis para conquistar a clemência do juiz. Abraão começa pedindo que Deus poupe a cidade se houver 50 justos, e gradualmente reduz esse número até chegar a 10. O que torna essa oração tão poderosa? Primeiro, a ousadia de Abraão. Ele não tem medo de fazer perguntas difíceis a Deus ou de argumentar com ele. Isso nos ensina que Deus não se ofende com nossa honestidade ou com nossas dúvidas. Ele quer que sejamos reais em nossa comunicação com Ele. Segundo, a persistência de Abraão. Ele não desiste facilmente, continuando a interceder mesmo quando parece improvável que haja tantos justos na cidade. Isso nos mostra que a perseverança na oração é importante. Terceiro, o coração compassivo de Abraão. Ele não está orando por si mesmo, mas por outros, incluindo pessoas que provavelmente não conhecia pessoalmente. Isso nos lembra que a oração não deve ser centrada apenas em nossas próprias necessidades, mas deve se estender às necessidades dos outros e do mundo ao nosso redor. Passando para outro gigante da fé, vamos examinar as orações de Moisés. Moisés era conhecido como alguém que falava com Deus, face a face, como quem fala com seu amigo. Êxodo 33:11. Essa intimidade com Deus se reflete em suas orações. Um exemplo notável é sua intercessão pelo povo de Israel após o incidente do bezerro de ouro. Neste episódio, o povo havia se desviado drasticamente de Deus, criando e adorando um ídolo. A ira divina estava prestes a se manifestar, mas Moisés se coloca como um mediador entre Deus e o povo. Sua oração é um modelo de como apelar para o caráter e as promessas de Deus. É como se Moisés estivesse lembrando Deus de quem ele é e do que ele prometeu. Ele diz: lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Êxodo 32:13. Moisés não está tentando mudar a mente de Deus, mas está alinhando sua vontade com a de Deus, lembrando-o de suas próprias palavras e compromissos. Isso nos ensina que a oração eficaz está fundamentada no conhecimento de quem Deus é e do que ele prometeu em sua palavra. A história de Ana, mãe do profeta Samuel, nos oferece outro exemplo poderoso de oração. Ana era uma mulher estéril em uma sociedade onde a infertilidade era vista como uma grande vergonha. Sua angústia era tão profunda que, quando foi ao templo orar, o sacerdote Eli pensou que ela estivesse bêbada. Mas Ana não estava embriagada com vinho. Ela estava embriagada de dor e desespero. Sua oração é um exemplo de vulnerabilidade total diante de Deus. O texto diz que ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel 1:10. É como se Ana estivesse derramando todo o conteúdo de seu coração aos pés de Deus, sem reservas, sem filtros. Ela não se preocupou em parecer composta ou usar palavras bonitas. Ela simplesmente abriu seu coração e deixou que sua dor e seu desejo fluíssem livremente diante de Deus. Essa honestidade crua na oração é algo que Deus valoriza enormemente. Muitas vezes, nos preocupamos em parecer espirituais em nossas orações, usando frases feitas ou linguagem rebuscada.
Mas Deus não está interessado em nossa eloquência. Ele está interessado em nossos corações. A oração de Ana nos ensina que podemos vir a Deus exatamente como somos, com todas as nossas emoções, dores e desejos. Não precisamos esconder nada dele. Na verdade, é quando somos mais vulneráveis e honestos que nossa comunicação com Deus se torna mais profunda e significativa. O rei Davi é outro personagem bíblico que nos oferece lições valiosas sobre a oração. Conhecido como um homem segundo o coração de Deus, Davi nos deixou um tesouro de orações nos Salmos. O que torna as orações de Davi tão especiais é sua honestidade emocional. Ele não hesita em expressar toda a gama de emoções humanas em suas orações, desde a alegria exuberante até a depressão profunda, desde a gratidão transbordante até a raiva intensa. Um exemplo particularmente poderoso é o Salmo 51, escrito após o pecado de Davi com Batseba. Esta oração de arrependimento é como um raio-x da alma de um homem quebrantado pelo pecado. Davi não tenta minimizar ou justificar suas ações. Ele as confronta de frente, reconhecendo a gravidade de seu erro. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista. Salmo 51:4. É como se Davi estivesse se colocando nu diante de Deus, expondo todas as suas falhas e fraquezas. Mas ele não para no reconhecimento do pecado. Davi clama por perdão e restauração. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Salmo 51:7. Esta oração nos ensina que podemos ser completamente honestos com Deus sobre nossas falhas. Não precisamos fingir ser perfeitos ou esconder nossos erros. Deus já conhece tudo sobre nós, e Ele deseja que venhamos a Ele em honestidade e arrependimento genuíno. Nenhum estudo sobre oração estaria completo sem examinar o exemplo supremo, Jesus Cristo. Ao longo dos evangelhos, vemos Jesus constantemente se retirando para orar, muitas vezes passando noites inteiras em comunhão com Deus. É como se Jesus, mesmo sendo Deus encarnado, reconhecesse a necessidade vital de manter uma conexão constante com o Criador. Um momento particularmente revelador é sua oração no jardim do Getsêmani, pouco antes de sua crucificação. Neste momento de intensa angústia, Jesus demonstra uma submissão total à vontade de Deus. Meu Deus, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26:39. Esta oração nos ensina algo fundamental sobre a oração eficaz, a submissão à vontade de Deus. Jesus não estava tentando impor sua vontade a Deus. Ele expressou honestamente seu desejo, evitar o sofrimento que estava por vir, mas imediatamente submeteu esse desejo à vontade de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo: aqui está o que eu quero, mas eu confio em você o suficiente para aceitar o que você quer. Esta atitude de submissão confiante é o coração da oração eficaz. Não se trata de tentar dobrar Deus à nossa vontade, mas de alinhar nossa vontade com a dele, confiando que seus planos são melhores que os nossos, mesmo quando não os compreendemos completamente. Jesus não apenas nos deu um exemplo de oração com sua vida, mas também nos ensinou diretamente sobre como orar. O Pai Nosso, registrado em Mateus 6:9-13, é mais do que uma oração para ser recitada. É um modelo que nos ensina os elementos essenciais da oração eficaz. Vamos quebrar essa oração em partes para entender melhor seu significado. Ela começa com Nosso Deus que estás nos céus. Isso estabelece imediatamente duas verdades importantes. Primeiro, que Deus é pessoal e relacional, nosso Deus. E segundo, que Ele é transcendente e poderoso, que estás nos céus. É como se Jesus estivesse nos lembrando que estamos falando com alguém que é ao mesmo tempo íntimo e infinitamente maior que nós. A oração continua: santificado seja o teu nome. Isso nos ensina que a adoração deve ser uma parte central de nossas orações. Antes de apresentarmos nossas petições, devemos reconhecer quem Deus é e expressar nossa reverência por Ele. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
nos lembra de alinhar nossas prioridades com as de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo: antes de pedir o que você quer, peça o que Deus quer. Só então a oração passa para as petições pessoais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso nos ensina a confiar em Deus para nossas necessidades diárias, vivendo um dia de cada vez. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Nos lembra da importância do perdão, tanto recebê-lo de Deus, quanto estendê-lo aos outros. Finalmente, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Reconhece nossa necessidade de proteção e orientação espiritual contínua. Agora vamos extrair princípios práticos que podemos aplicar em nossas próprias vidas de oração. O primeiro princípio é a regularidade. Jesus frequentemente se retirava para orar, estabelecendo um padrão de comunhão constante com Deus. Daniel, no Antigo Testamento, orava 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte. Daniel 6, 10. Paulo exorta os crentes a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 17. Estes exemplos nos ensinam que a oração eficaz não é um evento ocasional, mas um estilo de vida. É como manter um relacionamento com um amigo próximo. Imagine se você só falasse com seu melhor amigo uma vez por mês, ou apenas quando precisasse de algo. Esse relacionamento não seria muito profundo ou significativo, certo? Da mesma forma, nossa relação com Deus se aprofunda através de uma comunicação regular e constante. Isso não significa que precisamos passar o dia todo de joelhos, mas sim que devemos cultivar uma atitude de constante consciência da presença de Deus, falando com Ele ao longo do dia sobre nossas alegrias, preocupações e decisões. É como ter um diálogo interno contínuo com Deus, compartilhando cada aspecto de nossa vida com Ele. O segundo princípio que podemos extrair é a importância da fé na oração. Jesus frequentemente enfatizava o papel da fé na oração eficaz. Ele disse: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Marcos 11, 24. Mas o que exatamente significa orar com fé? Não é uma espécie de pensamento positivo ou autoconvencimento. A fé bíblica é uma confiança profunda no caráter e nas promessas de Deus. É como confiar em um pai amoroso e sábio. Uma criança pode pedir um doce antes do jantar, acreditando que o pai dará o que ela pediu. O pai, em sua sabedoria, pode dizer não, sabendo que o doce arruinará o apetite da criança para a refeição nutritiva que está por vir. A criança pode ficar desapontada no momento, mas sua confiança no amor e na sabedoria do pai permanece inabalável. Da mesma forma, orar com fé significa confiar que Deus ouve nossas orações e responde a elas de acordo com sua sabedoria e amor perfeitos, mesmo quando a resposta não é o que esperávamos. O autor de Hebreus nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Portanto, ao orarmos, devemos nos aproximar de Deus com a certeza de que Ele nos ouve e se importa profundamente conosco, confiando que sua resposta, seja qual for, será o melhor para nós. O terceiro princípio é a perseverança na oração. Jesus contou a parábola da viúva persistente, Lucas 18, 1, 8, para ensinar seus discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Esta história é como um lembrete de que a oração não é um evento único, mas um processo contínuo. Imagine um agricultor plantando uma semente. Ele não planta a semente e espera colher o fruto no dia seguinte. Ele continua cuidando da planta, regando-a, protegendo-a de pragas, até que ela finalmente produza fruto. Isso não significa que devemos repetir as mesmas palavras indefinidamente, como se estivéssemos tentando desgastar Deus com nossa insistência. A perseverança na oração é mais sobre manter nossa confiança em Deus e continuar buscando sua vontade, mesmo quando as respostas parecem demorar. É continuar em diálogo com Deus, permitindo que Ele molde nossos desejos e alinhe nossa vontade com a sua ao longo do tempo. O apóstolo Paulo nos encoraja a ser alegres na esperança,
pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Romanos 12, 12. Esta perseverança na oração não apenas pode mudar as circunstâncias, mas também nos transforma, aprofundando nossa relação com Deus e nos tornando mais semelhantes a Ele. O quarto princípio que podemos extrair dos exemplos bíblicos é a importância da humildade na oração. Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18, 9 e 14, para ilustrar este ponto. Nesta história, temos dois homens orando no templo. O fariseu ora vangloriando-se de suas próprias virtudes, enquanto o publicano, reconhecendo sua indignidade, simplesmente implora: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus conclui que foi o publicano, e não o fariseu, quem saiu justificado diante de Deus. É como se Jesus estivesse nos mostrando dois caminhos, um de autojustificação e orgulho, e outro de humildade e dependência de Deus. A oração do fariseu era toda sobre ele mesmo, suas realizações e sua suposta superioridade moral. A oração do publicano, por outro lado, era toda sobre Deus e sua necessidade da misericórdia divina. Esta parábola nos ensina que Deus se agrada de um coração humilde e contrito. O rei Davi escreveu: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Salmo 51, 17. A humildade na oração significa reconhecer nossa total dependência de Deus, admitir nossas falhas e fraquezas e nos submeter à sua vontade. Não nos aproximamos de Deus com base em nossos méritos, mas confiando inteiramente em sua graça e misericórdia. O quinto princípio é a importância de orar de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo João escreve: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. 1 João 5,14. Mas como podemos saber qual é a vontade de Deus? É como tentar sintonizar um rádio antigo. No início, você pode ouvir apenas estática, mas à medida que gira o dial cuidadosamente, a transmissão se torna mais clara. Da mesma forma, quanto mais tempo passamos em comunhão com Deus, lendo sua palavra e ouvindo sua voz, mais claro se torna o que Ele deseja para nossas vidas. Jesus nos deu um exemplo perfeito disso em sua oração no Getsemane. Ele expressou seu desejo honestamente: afasta de mim este cálice, mas submeteu esse desejo à vontade de Deus. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Orar de acordo com a vontade de Deus não significa que não podemos expressar nossos desejos e pedidos a Ele. Significa que, em última análise, confiamos que a vontade de Deus é melhor que a nossa, mesmo quando não a compreendemos completamente. É como uma criança que pede um brinquedo ao pai. O pai pode dizer não, não porque não ama a criança, mas porque sabe que há algo melhor ou mais apropriado para ela. Da mesma forma, quando oramos de acordo com a vontade de Deus, confiamos que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando sua resposta não é o que esperávamos. O sexto princípio que podemos extrair é a importância do perdão na oração. Jesus ensinou explicitamente sobre isso no contexto da oração. Após ensinar o Pai Nosso, Ele enfatizou: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Deus Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Deus Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Mateus 6, 14 e 15. É como se Jesus estivesse nos dizendo que há uma conexão direta entre nossa disposição de perdoar os outros e nossa capacidade de receber o perdão de Deus. Imagine um cano entupido. A água não pode fluir livremente porque há um bloqueio. De maneira semelhante, o ressentimento e a falta de perdão em nossos corações podem bloquear o fluxo da graça e do perdão de Deus em nossas vidas. Isso não significa que o perdão é sempre fácil. Às vezes, as feridas são profundas e o processo de perdão pode ser longo e doloroso. Mas Jesus nos chama a perdoar assim como fomos perdoados. Ele nos deu o exemplo supremo disso na cruz, quando orou pelos que o crucificavam. Deus, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo.
Lucas 23, 34. Quando oramos, devemos examinar nossos corações e pedir a Deus que nos ajude a perdoar aqueles que nos ofenderam. Isso não só libera os outros, mas também nos liberta do peso do ressentimento e da amargura, permitindo que experimentemos mais plenamente o amor e o perdão de Deus em nossas próprias vidas. O sétimo princípio é a importância da oração intercessória, ou seja, orar pelos outros. Vemos muitos exemplos disso na Bíblia. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, Moisés pelo povo de Israel, e Paulo frequentemente orava pelas igrejas que ele havia fundado. Jesus mesmo é descrito como nosso intercessor. Cristo Jesus, que morreu, mais que isso, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 34. A intercessão é como ser um embaixador espiritual, representando as necessidades dos outros diante de Deus. Quando intercedemos, nos colocamos na brecha entre Deus e aqueles por quem oramos, como Moisés fez quando o povo de Israel pecou com o bezerro de ouro. É um ato de amor e compaixão, onde tomamos sobre nós o fardo das necessidades dos outros e os apresentamos a Deus. A intercessão também nos tira do foco em nossas próprias necessidades e nos lembra das necessidades dos outros ao nosso redor. É como ampliar nossa visão espiritual, vendo além de nossas próprias circunstâncias para as lutas e desafios que outros estão enfrentando. Quando praticamos a oração intercessória, nos tornamos parceiros de Deus em sua obra de graça e redenção no mundo. Não é que nossas orações mudem a vontade de Deus, mas sim que Deus, em sua soberania, escolheu trabalhar através das orações de seu povo para realizar seus propósitos na terra. O oitavo princípio que podemos extrair é a importância de orar em comunidade. Embora a oração individual seja vital, a Bíblia também enfatiza o poder da oração coletiva. Jesus disse: "Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles." Mateus 18, 20. Os primeiros cristãos entenderam isso bem. O livro de Atos nos mostra a igreja primitiva perseverando unânimes em oração. Atos 1, 14. É como uma orquestra sinfônica. Cada instrumento tem sua beleza única, mas quando todos tocam juntos em harmonia, a música produzida é muito mais poderosa e bela. Da mesma forma, quando nos unimos em oração, nossas vozes se juntam em uma sinfonia espiritual, que alcança os ouvidos de Deus de uma maneira especial. A oração em comunidade tem muitos benefícios. Ela nos encoraja e fortalece mutuamente. Quando ouvimos outros orando por nós, somos lembrados de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Quando oramos pelos outros, somos tirados de nosso foco egoísta e nos tornamos mais conscientes das necessidades ao nosso redor. A oração comunitária também nos ajuda a desenvolver uma visão mais ampla do reino de Deus, nos lembrando que somos parte de algo muito maior que nós mesmos. Além disso, orar junto com outros crentes pode nos ensinar novas maneiras de orar e expandir nossa compreensão de quem Deus é e como Ele trabalha. O nono princípio é a importância de orar com expectativa. O apóstolo Tiago escreve: "Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta." Tiago 1, 5, 8. Ele continua dizendo que quando pedimos, devemos crer e não duvidar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, levada e agitada pelo vento. Orar com expectativa é como plantar uma semente. Quando um agricultor planta, ele o faz com a expectativa de uma colheita. Ele não fica cavando o solo todos os dias para ver se a semente está crescendo. Ele confia no processo natural de crescimento. Da mesma forma, quando oramos, devemos fazê-lo com a expectativa de que Deus ouve e responde. Isso não significa que sempre receberemos exatamente o que pedimos, da maneira que pedimos. Deus, em sua sabedoria infinita, às vezes responde de maneiras que não esperamos ou entendemos imediatamente. Mas orar com expectativa significa que confiamos que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos resultados imediatos. É manter nossos olhos abertos para as maneiras, às vezes sutis,
em que Deus está respondendo nossas orações. É como o profeta Abacuque que disse: Eu me postarei na minha torre de vigia, e sobre a fortaleza me colocarei e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Abacuque 2:1. Ele orou e então ficou atento, esperando a resposta de Deus. Quando oramos com expectativa, mantemos nossos corações abertos e atentos às respostas de Deus, que podem vir de maneiras surpreendentes e inesperadas. O 10º princípio é a importância de orar com gratidão. O apóstolo Paulo nos exorta: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. A gratidão na oração é como abrir as cortinas para deixar a luz do sol entrar em um quarto escuro. Ela muda nossa perspectiva, nos ajudando a ver as bênçãos que já temos, em vez de focar apenas no que ainda não recebemos. Quando começamos nossas orações com gratidão, reconhecemos a bondade e a fidelidade de Deus em nossas vidas. Isso não significa negar ou minimizar nossas lutas e dificuldades. Pelo contrário, a gratidão nos ajuda a colocar essas lutas em perspectiva, lembrando-nos de que o mesmo Deus que nos abençoou no passado está conosco em nossos desafios presentes. A gratidão também cultiva um coração humilde. Quando reconhecemos que tudo o que temos vem de Deus, somos menos propensos a nos orgulhar de nossas realizações ou a nos sentir com direito a certas bênçãos. Em vez disso, cada bênção se torna um presente precioso do nosso Criador amoroso. Além disso, a gratidão na oração pode ser uma poderosa arma contra a ansiedade e o medo. Quando focamos nas bênçãos que já recebemos, nossa confiança na bondade e na provisão de Deus para o futuro é fortalecida. O 11º princípio é a importância de orar com sinceridade e honestidade. Deus não está interessado em orações elaboradas ou eloquentes, mas em corações sinceros. O rei Davi, em seus salmos, nos dá um exemplo poderoso de oração honesta e vulnerável. Ele não hesita em expressar sua raiva, seu medo, sua tristeza ou até mesmo sua dúvida a Deus. É como conversar com um amigo íntimo. Você não precisa fingir ou esconder suas verdadeiras emoções. Deus já conhece nossos corações, então não há razão para fingirmos ser algo que não somos quando oramos. Jesus criticou os fariseus por suas longas orações feitas para impressionar os outros. Marcos 12:40. Em vez disso, ele nos ensinou a orar em segredo, onde apenas Deus pode nos ver. Mateus 6:6. Isso nos lembra que a oração não é uma performance para os outros, mas uma conversa íntima com nosso Criador. Quando oramos com sinceridade, abrimos nossos corações completamente a Deus, permitindo que Ele trabalhe em nossas vidas de maneiras profundas e transformadoras. É como permitir que um médico examine uma ferida. Pode ser doloroso no momento, mas é necessário para a verdadeira cura. Da mesma forma, quando somos honestos com Deus sobre nossas lutas, medos e falhas, abrimos espaço para sua graça e poder transformador em nossas vidas. O 12º princípio é a importância de orar com base nas promessas de Deus. A Bíblia está repleta de promessas divinas, e quando oramos alinhados com essas promessas, nossa fé é fortalecida. É como ter um cheque assinado por um milionário. Você sabe que há recursos mais do que suficientes para cobrir o valor. Da mesma forma, quando oramos com base nas promessas de Deus, estamos nos apoiando em seus recursos infinitos. Por exemplo, quando Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações, Gênesis 17:4-6, Abraão se apegou a essa promessa em oração, mesmo quando as circunstâncias pareciam torná-la impossível. O rei Davi frequentemente lembrava a Deus de suas promessas em suas orações, como vemos em 2 Samuel 7:25. E agora, Senhor Deus, confirma para sempre a palavra que disseste a respeito de teu servo e de sua casa. Faze conforme prometeste. Orar com base nas promessas de Deus não é uma forma de manipular Deus ou forçá-lo a fazer nossa vontade. Em vez disso, é uma maneira de alinhar nossas orações com o que Deus já disse que quer fazer. É como sintonizar nossa vontade com a dele. Quando oramos desta forma,
estamos essencialmente dizendo: Deus, é isso que tu prometeste. Estou confiando em ti para cumprir tua palavra. Isso nos dá confiança em nossas orações e nos ajuda a perseverar, mesmo quando as respostas parecem demorar. O 13º princípio é a importância de orar no nome de Jesus. Jesus ensinou seus discípulos: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Filho glorifique o Pai. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 14, 13 e 14. Orar no nome de Jesus não é simplesmente adicionar em nome de Jesus no final de nossas orações, como uma fórmula mágica. É muito mais profundo do que isso. É como usar uma procuração. Estamos nos aproximando de Deus com a autoridade e os méritos de Jesus, não os nossos próprios. Quando oramos no nome de Jesus, estamos reconhecendo que é apenas através dele que temos acesso ao Criador. Jesus é nosso mediador, o único caminho para o Criador. João 14, 6. Além disso, orar no nome de Jesus significa orar de acordo com seu caráter e vontade. É como perguntar: o que Jesus pediria nesta situação? Isso nos ajuda a alinhar nossas orações com os propósitos de Deus. Orar no nome de Jesus também nos lembra de nossa identidade em Cristo. Somos filhos adotivos de Deus através de Jesus, Gálatas 4, 5, e, portanto, temos o privilégio de nos aproximar de Deus como um filho se aproxima de um pai amoroso. Isso nos dá confiança em nossas orações, não porque merecemos ser ouvidos, mas porque Jesus nos deu o direito de nos aproximarmos do trono da graça com ousadia. Hebreus 4:16. O 14º princípio é a importância de orar guiado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreve: Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. É como ter um tradutor pessoal quando você está em um país estrangeiro. O Espírito Santo traduz os desejos mais profundos de nosso coração para a linguagem do céu. Às vezes, podemos nos sentir sobrecarregados ou confusos, sem saber o que ou como orar. É nesses momentos que o Espírito Santo intervém, guiando nossas orações de acordo com a vontade de Deus. Orar no Espírito também pode se referir ao dom de línguas mencionado em 1 Coríntios 14, mas não se limita a isso. É essencialmente permitir que o Espírito Santo dirija nossas orações, nos dando discernimento sobre o que orar e como orar. É como navegar com um GPS espiritual. O Espírito nos guia para orar de acordo com a vontade de Deus. Quando oramos guiados pelo Espírito, nossas orações se tornam mais alinhadas com os propósitos de Deus e podemos experimentar uma profundidade e eficácia maior em nossa vida de oração. O 15º princípio é a importância de orar com ações de graças. O apóstolo Paulo nos exorta: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4, 6. A gratidão na oração é como o combustível que mantém nossa fé ardendo. Quando começamos nossas orações reconhecendo o que Deus já fez por nós, nossa confiança em sua bondade e fidelidade é fortalecida. É como olhar para um álbum de fotos de momentos felizes, nos lembra das bênçãos que já recebemos e nos dá esperança para o futuro. A gratidão também muda nossa perspectiva. Em vez de nos concentrarmos apenas no que ainda não temos ou no que está errado em nossas vidas, a gratidão nos ajuda a ver as inúmeras maneiras em que Deus já tem nos abençoado. Isso não significa negar ou minimizar nossas lutas, mas sim colocá-las em perspectiva. É como olhar para um problema através de uma lente mais ampla. Vemos não apenas o desafio, mas também os recursos que Deus nos deu para enfrentá-lo. Além disso, a gratidão na oração nos protege contra a amargura e o descontentamento. Quando cultivamos um coração agradecido, somos menos propensos a cair na armadilha da comparação ou da inveja. Em vez disso, podemos nos alegrar com as bênçãos dos outros e confiar que Deus está trabalhando em nossas próprias vidas de maneiras únicas e maravilhosas. O 16º princípio é a importância de orar com perseverança.
Jesus contou a parábola da viúva persistente, Lucas 18, 1-8, para ensinar seus discípulos a orar sempre e nunca desanimar. A perseverança na oração é como a água que desgasta a rocha. Pode não ver resultados imediatos, mas ao longo do tempo faz uma diferença profunda. Isso não significa repetir as mesmas palavras interminavelmente, como se estivéssemos tentando convencer Deus. Em vez disso, é sobre manter nossa confiança em Deus, mesmo quando as respostas parecem demorar. É continuar trazendo nossas preocupações a Ele, confiando que Ele está ouvindo e trabalhando, mesmo quando não vemos resultados imediatos. A perseverança na oração também nos transforma. É como um atleta treinando para uma maratona. O processo de treinamento o fortalece e o prepara para a corrida. Da mesma forma, quando perseveramos na oração, nossa fé é fortalecida, nossa paciência é desenvolvida e nossa intimidade com Deus cresce. Além disso, a perseverança na oração nos ensina a confiar no timing de Deus. Às vezes, Deus atrasa suas respostas não porque não se importa, mas porque está trabalhando em algo maior do que podemos ver no momento. É como um jardineiro esperando o momento certo para a colheita. Ele sabe que colher muito cedo ou muito tarde pode arruinar o fruto. Da mesma forma, Deus, em sua sabedoria infinita, sabe o momento perfeito para responder nossas orações. Ao longo desta jornada de descoberta sobre a oração, exploramos princípios fundamentais que podem transformar nossa comunicação com Deus. Vimos que a oração não é uma fórmula mágica ou um ritual vazio, mas um relacionamento vivo e dinâmico com o Criador do universo. Aprendemos a importância da regularidade, da fé, da perseverança, da humildade e da gratidão em nossas orações. Descobrimos o poder da oração intercessória e da oração em comunidade. Entendemos a necessidade de orar com sinceridade, baseados nas promessas de Deus e no nome de Jesus. Vimos como o Espírito Santo nos guia em nossas orações e como a perseverança pode aprofundar nossa fé. Mas o mais importante é que aprendemos que Deus deseja se comunicar conosco. Ele não é um ser distante e indiferente, mas um Criador amoroso que se deleita em ouvir seus filhos. A oração não é sobre conseguir que Deus faça nossa vontade, mas sobre alinhar nossa vontade com a dele. É sobre desenvolver um relacionamento íntimo com aquele que nos criou e nos ama incondicionalmente. Então, da próxima vez que você se perguntar, como devo orar para que Deus me escute? Lembre-se, Deus já está ouvindo. Ele está esperando que você se aproxime dele com um coração sincero e aberto. Não se preocupe em ter as palavras certas ou em parecer espiritual. Apenas venha como você é, com todas as suas alegrias, tristezas, esperanças e medos. Abra seu coração para ele, ouça sua voz e confie em seu amor. Pois no final, a oração não é sobre técnicas ou fórmulas, mas sobre um relacionamento com o Deus que move montanhas, acalma tempestades e transforma vidas. E esse Deus está esperando para se encontrar com você na oração.